Bom, embora tenha formado maioria, a gente faz questão de trazer alguns trechos do voto do ministro Luiz Fux, que anunciou no começo da tarde que faria um pronunciamento mais curto que no julgamento do Núcleo 1. Fux considerou que o Supremo cometeu injustiças em julgamentos do 8 de janeiro. Não há demérito maior. Por isso que pactuar com o próprio equívoco representa trair a verdade, degradar a dignidade humana e macular o pacto constitucional. Nenhum de nós, juízes, é infalível, mas só os que se reconhecem falíveis podem ser realmente justos. A humildade judicial é virtude que, mesmo quando tardia, salva o direito da petrificação e impede que a justiça se torne cúmplice da injustiça. Fux votou pela anulação da ação penal contra os réus e criticou, sem citar nomes, ministros que opinam em processos dos quais não participam diretamente. O 59, que atribuiu às turmas a competência para o julgamento de ações penais originárias, foi editada somente em 18 de dezembro de 2023, ou seja, após os fatos objeto da denúncia. Demais disso, não obstante as alterações regimentais, o artigo 5º, inciso 1º do regimento, não foi alterado, sempre manteve a competência do plenário para o processo de julgamento do presidente da República em crimes comuns. Há uma razão fundamental para isso. O plenário do Supremo Tribunal Federal é uma instância de deliberação mais importante da mais alta corte do Poder Judiciário brasileiro, tem como missão julgar os ocupantes do cargo mais elevado de maior relevância em nosso país. Ao rebaixar sua competência originária para uma das duas turmas, estaríamos silenciando as vozes de ministros que poderiam exteriorizar nos autos e não fora dos autos sua forma de pensar sobre os fatos a serem julgados nesta ação penal. Aliás, a manifestação de ministros que não participaram do julgamento fora dos autos recebeu uma crítica contundente sobre a violação à lei orgânica da magistratura. Na avaliação do ministro Fux, a acusação da Procuradoria-Geral da República se baseia em conversas privadas de WhatsApp, o que, segundo ele, não pode ser usado como meio de prova. Por certo, o envio de áudios e mensagem de texto por WhatsApp não demanda qualquer tipo de conhecimento técnico especial. Todos nós sabemos fazer. Não possui o condão de causar violência ou deterioração do patrimônio público ou abolição violenta da democracia ou de golpe do Estado. Inclusive, nas mensagens e áudios apontados pela acusação, extrai-se o cuidado do réu em ressaltar que apenas expressava a sua opinião pessoal, isso já sob contraditório judicial, e que não havia nenhuma movimentação concreta das Forças Armadas para interferir nos resultados das eleições. Bom, e no final do voto, o ministro Fux divergiu e pediu a absolvição, então, dos 7 réus. Assim como no julgamento do núcleo crucial, o ministro reforçou que o Supremo não tem competência para analisar esse caso. No sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. Bom, Ana, a gente fez questão de trazer esse compilado aí do voto do ministro Luiz Fux, ainda que, embora a primeira turma tenha formado maioria com o voto da ministra Carmen Lúcia em relação à condenação desse núcleo 4, porque ele traz pontos bastante importantes e logo depois ali de mandar recados bastante claros aos colegas da primeira turma, ele faz então esse pedido ao presidente do Supremo, Edson Fachin, para ser transferido para a segunda turma do Supremo.
Pois é, Paula, acho que o Brasil acompanhou essa sessão do ministro Fux hoje, e aí você vê, por um lado, o STF formando maioria para condenar os réus do Núcleo 4, mas eu acho que, seja por medo dos ventos do norte ou não, o ministro Fux ele traz um pouco de lucidez, talvez até muita lucidez, porque nós estamos tão necessitados, né, dessa lucidez e da defesa da verdade, do que é correto e das leis no Brasil, em meio ao caos absoluto, porque nós estamos no meio do caos absoluto. E aí, Paula, eu anotei aqui duas expressões que o ministro falou: humildade judicial. Ele já tinha falado isso no julgamento da Débora, do Batom. Ele já tinha falado esse termo, humildade judicial. E depois ele fala da justiça cúmplice da injustiça. Hoje, o que nós estamos vendo no Brasil é exatamente isso: a justiça cúmplice da injustiça, a justiça que vira a vingança, a perseguição política. E, para finalizar, eu recomendo muitíssimo à nossa audiência dar uma olhada nos vídeos do ministro Fux que estão na internet. É um sopro de esperança, sim, porque é uma voz dissidente, e é uma voz dissidente que bate aqui nos Estados Unidos também, no sentido de não é uma dissidência processual, digamos assim. Não, eu discordo dessa parte. É dia e a noite, é óleo e água, é completamente diferente dos rumos inconstitucionais. E aí, Paula, eu fecho o meu comentário com que, para mim, essa grandeza, eu diria, do ministro Fux de mostrar essa humildade judicial, eu acho que está nessa frase que eu separei aqui. Meu entendimento anterior, julgamos muitos casos, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças que o tempo e a consciência já não me permitiam sustentar. O meu realinhamento não significa para fragilidade de propósito, mas firmeza na defesa do Estado de Direito. E aí eu repito, Paula, se foi por receio ou não do que está vindo do norte, eu acho que não interessa. O que interessa é que houve um realinhamento, como ele disse aqui, que não significa uma fragilidade, mas sim uma tentativa de colocar o Brasil de novo na orientação da única bússola no judiciário brasileiro ou de qualquer democracia saudável, que é a sua Constituição.